Isso aí, galerinha. Boa tarde a todos. Como eu havia dito hoje de manhã, esse é o momento mais desafiador da física do ano todo. Esse tipo de questão aqui, eu julgo ser uma das questões mais chatas para se resolver. E para meu espanto, já no começo do ano, a Positivo recomenda que a gente trabalhe isso. Eu acho até bom, porque se depois tu passou pelo difícil e deu, o resto é bobagem. Então eu acho bom esse desafio. Para que a gente possa resolver esse problema de equilíbrio de ponto material, além de ter noções básicas das leis de Newton, aliás, da primeira e da terceira lei de Newton, né? Primeira lei de Newton, a parte que nós precisamos agora, diz que se o corpo está em repouso, a força resultante atuando nele, zero. E a terceira lei de Newton diz que para toda ação tem uma reação, para toda força tem uma outra força de mesmo módulo, mesma direção e sentidos, mas não se anulam, pois atuam em corpos diferentes. Muito obrigado. Eu, quando comecei a fazer este exemplo, ainda não é um exercício, é só um exemplo, a primeira coisa que eu fiz foi fazer o diagrama de corpo livre desse ponto ali, ó. Peguei aquele ponto ali, falei que ali tem uma força que está puxando o corpinho para baixo, que é o peso. Nós calculamos, né? Peso é m vezes g, eu forneço a gravidade. 20 vezes 10 deu, na matemática profunda, 200 newtons. E aí, como tem uma corda amarrada naquele ponto, então tem uma força puxando o ponto para cima, se o corpo está parado, a força resultante é zero. Para que a força P se anule com a força para cima T, só se elas forem iguais. É por isso que eu disse que a tração na corda 3, vou chamar de T3, era o próprio peso que deu 200 newtons. Pelo que eu senti, a maioria da galera conseguiu intuitivamente aceitar isso, né? É bem intuitivo, né? Se uma corda está amarrada num objeto de 20 quilos, que está sendo puxado com 200 newtons, essa corda vai ter que resistir a esses 200 newtons, senão a coisa cai. Aí depois eu pedi para que vocês olhassem para aquele segundo ponto ali e fiz o diagrama de corpo livre para ele. Ali nele tem a T3 puxando para baixo, tem a T1 puxando diagonal para cima na esquerda e a T2 diagonal para a direita, um pouquinho menos inclinada. Fiz esse diagrama aí. Sempre que nós desenhamos forças e precisamos decompô-las, é importante ter o plano cartesiano ou os eixos coordenados, né, x e y, para a gente se guiar. Comecei fazendo apenas o desenho. Aqui é a T2x, aqui é a T2y. Fiz em outra cor, rosinha clássico, a T1, aliás, vou ter que abandonar essa cor que não fica bem no vídeo. Essa aqui é a T1x, a outra ali é a T1y. Tranquilinho até agora? Que ângulo é que está aqui, hein? Não olha para o teu caderno, olha para cá. Porque retas paralelas cortadas por uma transversal, os alternos internos têm o mesmo valor. Então aqui tem que ser 53. Portanto, a colar tem que ser o 37. Além de fazer tudo isso, eu já fiz a decomposição das forças, né? Então um pouquinho mais rápido aqui. T2x é T2 vezes com ângulo cosseno de 37. Logo, T2x é T2 vezes cosseno de 37, 0,8. T2y, então, é a T2 vezes o seno de 37. Portanto, T2y é T2 vezes 0,6. Continuando, eu fiz a decomposição do T1 também, T1x e T1y. Todos nascem de T1. Um é seno, outro é cosseno. O T1x é com ângulo, cosseno. Então o T1y é seno, sem ângulo. Seno de 53.
Logo T1x fica T1 vezes cosseno de 53, 0,6. Seno de 53, 0,8. Se nós formos pensar, a gente já fazia algum diagrama de corpo livre no primeiro ano, os mais básicos, assim, quando a gente estudou as leis de Newton. Decomposição a gente viu bem no começo do ano, por isso que eu abri o ano revisando essa parte. E agora nós vamos usar mais uma vez um pouco das leis de Newton. Está parado esse ponto aqui, né? Esse ponto de união das cordas, está parado isso aí, né? Se está parado, a força resultante é? Zero. Mas a força resultante tem que ser zero, tanto no eixo quanto no eixo Y. Olha lá para o meu eixo X. Que componentes atuam no eixo X? T2x para a direita, T1x para a esquerda. Para que a resultante dessas duas seja zero, o que tem que acontecer? O T1x tem que se igualar ao T2x. Professor, no teu desenho, a T2x parece maior que a T1x. É verdade. Até porque quando eu fiz as setas, eu já sabia o valor das forças. Então eu chutei uma seta qualquer. A minha seta não está honesta. Não é o meu. Não é o meu. Esse. Deixa eu ver se está no silencioso. Né? Ah, está no silencioso. Quero ver se a galera entendeu. Olha para o eixo Y. O que vocês podem me dizer a respeito das forças que estão no eixo Y? São iguais. Quem que é igual a quem? T1 não é igual ao T1. Não. T1y é igual ao T2y, é igual ao T3. Ah, gostei. Repete. O T1y T1y é igual ao mais T2y. mais T2y, porque elas apontam para cima e estão se ajudando, é igual a T3. é igual a T3. Tu concorda que se as duas para cima tiverem o mesmo módulo da força para baixo, quando eu for somar elas vai dar resultante igual a? Que é o objetivo. Ó, a primeira lei de Newton nos garante que se tiver em repouso, a resultante é zero. Como tinha um monte de força, eu separei eixo X, essa tem que ser igual a essa, e eixo Y, as duas que apontam para cima tem que ser igual a que aponta para baixo, igual a T3. Tá quase. Mas espera aí, eu descobri que T1x pode ser escrita como? T1 vezes 0,6. E a T2x pode ser escrita como? T2 vezes 0,8. Quem é a T1y? T1 vezes 0,8. Quem é a T2y? T2 vezes 0,6. T2, tu viu por que eu circulo? Vezes 0,6. E quanto deu a T3? 200. Observem que eu tenho duas equações. E quantas incógnitas? T1 e T2, duas. Sistema que nem na aula de matemática, que vai continuar daqui a pouco. Agora, para finalizar, isola numa. Cuidado! Se vocês decidissem isolar o T1, tu ia passar o 0,6 dividindo e ia dar uma dízima periódica, ia ser um inferno para continuar. Mas se tu resolve isolar o T2, dividir por 0,8 não vai dar uma dízima periódica. Vai ficar mais gostoso de finalizar. Olha o que eu estou falando para vocês. Se tu escolhe a letra errada, às vezes, para isolar uma continha, pode ficar muito mais difícil de finalizar, embora vá dar o mesmo resultado no final. Professor, mas isso é só porque foram esses números que tu colocou. Cara, em todo vestibular, a galera usa esses valores de seno e de cosseno, tá, pessoal? Por que usa exatamente esses valores de seno e de cosseno? São valores gostosos de usar. A maioria dos outros dá encrenca. Então é grande a probabilidade de no teu vestibular aparecer 37, 53 graus nos problemas de física. Olha que engraçado, né? Tá multiplicando, passou? Dividindo, iguala as casas, elimina a vírgula, lembra?
6 dividido para 8 é o mesmo que 3/4, que é a mesma coisa que 0,75. Ah, não acredito, professor. Acredite, eu vou dividir para ti, ó. 6 dividido para 8, não dá. 0, vai 0. 7 vezes 8, 56, sobra 4, abaixo 0. 40 dividido por 8, 5 vezes 8, 40. 0,75. Isolou numa, o que faz na outra? Substitui. Então quero ver. T1 vezes 0,8. Legal, no lugar do T2 eu vou colocar 0,75 T1 vezes o 0,6 que estava do lado. Isso é igual a 200. Vocês concordam que eu posso passar esse 0,8 para frente só para ficar bonitinho? 0,8 T1? Posso, né? 0,75 vezes T1 vezes 0,6. Eu vou multiplicar os números e vou deixar o T1 ali atrás. Ó. Aqui é igual a 200. Vai ali no cantinho, faz 0,75 vezes 0,6. 6 vezes 5, 30. 42, 45. 3 casas após a vírgula. Não precisa multiplicar que nem desesperado como eu faço. Multiplica na manha. É que eu estou sempre atrasado. 0,45. O que eu faço com 0,8 T1 mais 0,45 T1? Quanto é que é 80 centavos mais 45 centavos? 1,25. Passo final, aliás, quase, tá? Multiplicando, passa dividindo 200 dividido por 1,25. Só para quem esqueceu como divide com vírgula, ó. Isso aqui não vai dar para fazer o ano todo, ó. 1, 2. Igual as casas. 1, 2. Tchau, vírgula, idiota. Pronto. Igual as casas. Elimina a vírgula. Agora dividir normal. 200 dividido por 125. 125. Sobra 75. Abaixo 0. 2 a 250. Então vai dar 6. 30 vai 3. 12, 13, 14, 15 vai 1. 6 mais 1, 7 na mosca. Tem um 0 para baixar ainda. Vem 0. Então 200 dividido por 1,25 dá 160. O que? 160 o quê? Newtons, unidade de força. Porém eu tinha pedido todas as trações e até agora eu só achei a T3 e a T1. Como é que eu acho a T2? Substitui de novo. T2 é igual a 0,75 vezes T1, que é 160. Como 0,75 é 3/4, eu prefiro dividir por 4 e multiplicar por 3. 40 vezes 3, 120. Professor, Pois não. quando Como é? o T1Y não seria igual o T2Y, porque Sim. o teto é... Ah, não. Aqui, ó, o T1Y e o T2Y não são iguais. Mas complementa o teu raciocínio. Muito bonito o raciocínio, né? Porque o teto é reto aí... Olha que interessante. O teto é que está fazendo essa força, professor. Eles têm que fazer iguais. Mas por incrível que pareça, cara, se tu amarra uma corda no teto, a tração que essa corda vai exercer depende do ângulo que ela faz com o teto. Depende do ângulo que ela faz com o teto. Ou seja, eu posso amarrar uma corda aqui e uma corda aqui na parede, né? Você vai quebrar o vidro. Ó. Faz um furo aqui na parede e amarra um cabo de aço. Faz um furo na parede e amarra um cabo de aço e traciona com toda a força do mundo. Se eu me pendurar nesse cabo, ele tem que dar uma abaixadinha. Ele tem que dar uma arqueadinha para poder me sustentar. Tu vê que loucura, né? Agora tu vê, cara, ó. Dependendo do que tu for pendurar aqui, tu pode pendurar um objeto muito mais leve do que a capacidade dos cabos. E mesmo assim os cabos podem arrebentar, se não for o ângulo adequado. Olha que interessante, né? Então o engenheiro, quando vê um bondinho, vou fazer um bondinho daqui para lá, pô, ele tem que calcular uma série de detalhes para ver qual é a tensão que está atuando na corda, no cabo de aço a cada minuto, na entrada, no meio, na saída, com todos os bondinhos cheios, com vento, sem vento, para que ele tenha certeza que ninguém vai morrer no bondinho. E mesmo assim, às vezes morre gente no bondinho. Loucura, né, cara? Para tu ver como a engenharia não é fácil. A engenharia é delicada, como a intuição falha, né? A intuição falha. Então, ó, cordas amarradas no mesmo teto, que corda vai estar resistindo a uma força maior?
A1 ou A2? A1. A1, por que a corda A1 está fazendo mais força que a corda 2? Ela é mais curta? Eu vejo que ela é mais curta. Não. Eu acabei de explicar o ângulo. Acabei de falar a resposta, era o ângulo. Ou seja, se eu amarrar uma corda aqui, retinha, e uma caixa, e a outra corda aqui a 90 graus, a corda que vai estar suportando a caixa é só a pressão do teto, né? Concorda comigo? Essa corda aqui do lado não está fazendo a menor diferença, né? E assim é como a uma, se essa aqui, ó, se os ângulos fossem 89 e 1 grau, essa corda 2 não ia estar quase fazendo força nenhuma. Só a corda que estava com 89 graus que estava fazendo quase a força máxima, né? Sacou? Então, tem a ver com o ângulo. Quanto maior o ângulo ali, maior vai ser a força que aquela corda vai estar suportando. Tem a ver com o ângulo. É isso aí mesmo. É bastante conta, hein, galera? É muita conta. Poucos alunos me vêm fazer uma vez só e já sai acertando na segunda tentativa. Às vezes eu tenho que fazer 4, 5 vezes e corrigir e tentar de novo. Tu vê? Então tu tem que ter a humildade de treinar isso aí comigo, porque a partir do momento que tu dominar esse tipo de questão, as outras ficarão mais fáceis, porque essa é a mais chata que tem dessa área. Eu poderia ter começado com uma mais simplesinha, mas eu gosto de começar com essa que é top. E aí, tá preparado para arriscar? Sim, né? Que bom. Então olha só, eu só vou fazer uma pequena modificação. Eu vou mudar a massa, e para que vocês não decorem as coisas, eu vou trocar os ângulos de posição e vou querer que tu faça do zero. Tenta fazer do zero. Nem olha pro quadro. Empacou, dá uma olhadinha pro quadro. Onde é que foi? Empacou de novo, dá mais uma olhadinha pro quadro. Nem olhando pro quadro e pro teu tu não consegue? Aí sim, ergue a mão, eu vou até a tua carteira, a gente junto trabalha nessa questão. Quais foram os passos? Diagrama de corpo livre, decompõe os vetores, escreve uma equação para x e uma equação para y. Acabou a física, aí é só matemática. Isola numa, várias isoladas. Isola, substitui. Isola, substitui. Basicamente esse é o passo, certo? E confia em mim, essa é a pancada do ano. Fora isso, depois que tu passar por esse momento mais drástico, o resto vai ser bem tranquilo e gostoso perto dessa chaticezinha que rolou aqui. Então, ó, fiz um exemplo, e agora sim, o primeiro exercício do ano, Jesus. Bem bonito, ó, 100 quilos pra galera. 100 quilogramas, 37 graus e 53 graus. Só mudei a posição dos ângulos. Cordas 1, 2 e 3. Tentem determinar as trações em 1, 2 e 3. É a única coisa para a aula de hoje. Vamos. Mas eu quero corrigir isso antes de acabar a aula, né? Então tem que ser toque de caixa. Deixa eu ver quanto tempo tu vai ter aí para tentar. Essa aula termina às 3h15, né? Ah, não, tem intervalo, né? 2h? Vocês têm 20 minutos para tentar. Eu corrijo na aula de matemática. Tá? Vocês têm 20 minutos para tentar então, até o recreio para tentar isso aí. Tenta colar o mínimo, cara. Faz um esforço. Vamos botar esse cérebro para bombar já no primeiro dia de aula. Ó, maldita cor que eu falei. Agora tá legal.